Queria começar só falando uma coisa, na verdade fazendo um aviso aqui para vocês, dando um aviso. Faltam 25 pontos. São Paulo está no caminho certo, hein, gente? Faltam 25 pontos para a gente entrar de férias e descansar depois dessa coisa bizonha que é ver o São Paulo jogar. Quando você pensa, eu tava vendo o jogo, assistindo o jogo e tava pensando comigo mesmo, olhando e falando, cara, o que seria o normal, né, se tivessem jogadores ali comprometidos com essas cores, se tivesse ali um treinador de verdade, não um projeto de treinador, se a gente estivesse falando de um clube minimamente organizado e que sabe o que quer, que tem cobrança, que tem comando, que tem um norte, o que seria um mínimo nesse jogo de hoje, nessa apresentação de hoje, depois do São Paulo ser eliminado de forma precoce da sua competição xodó, né, da competição que o torcedor do São Paulo venera, que é a Copa Libertadores da América, depois de uma eliminação vexatória, caindo na fase de grupos, depois de 33 anos, o São Paulo cai na fase de grupos novamente. O que seria o normal neste momento agora, depois de todas as críticas, protestos da torcida, a torcida independente, torcedores comuns se uniram lá na frente do CT ontem, na saída do ônibus ali dos jogadores do CT da Barra Funda, e indo, né, em caminho ali para o aeroporto, né, para viajarem para Curitiba, para enfrentar o Coritiba hoje. Todo mundo não aguentando mais engolir Fernando Diniz e os perebas que lá estão. E aí eu pergunto, o que seria o normal hoje? O mínimo que seria hoje do normal é esses jogadores entrarem com vontade. Isso seria o mínimo. Eles entrarem com vontade, eles entrarem ligados, eles entrarem acesos, brigarem pela bola. Eu exigia que um futebol de qualidade, gente, é ser sonhador demais. É fantasiar, é entrar num mundo aí que não existe. Né? Para esse time do São Paulo isso não existe. Então o mínimo que a gente esperava era que eles dessem uma resposta para nós, palhaços, que o torcedor são paulino pode se considerar um palhaço. Eu me considero um palhaço. De parar o meu domingo, parar de fazer qualquer coisa que me daria prazer, né, num domingo de descanso e tudo mais, para assistir esses perebas jogarem, porque faz parte também do meu trabalho. Eu tenho que vir aqui e dar a minha visão para vocês também. Eu amo o São Paulo Futebol Clube e jamais vou deixar de assistir o meu clube, mas esse time aí que não é o São Paulo, esse time é esse catado desse treinador, desse meia boca desse treinador, eu me considero um torcedor palhaço. É o 10º jogo seguido que o São Paulo leva gol. São 18 gols em 10 jogos. Antes a conta estava 20 jogos, o São Paulo tinha levado 19 gols. Em 20 partidas, o São Paulo levou 19. Agora, com esse treinadorzinho aí, mequetrefe, e com as ideias de jirico que ele tem, são 10 jogos e 18 gols. É inacreditável um time como o São Paulo, tendo a estrutura que tem, tendo o peso dessa camisa, tendo a torcida que tem, esse time ser varado. Todo santo jogo ele ser varado. E aí aquele time bizonho, né? Ele não mexe no time. É inacreditável esse Fernando Diniz. Ele colocou, né, Thiago Volpe no gol de novo, colocou o Juanfran. Juanfran, cara, sinceramente, Juanfran, por todo o respeito que eu tenho com você, cara, por toda a admiração que eu tenho pelo teu futebol, pela tua história no futebol, por tudo que você conquistou, por tudo que você representou, cara, pede o boné, vai embora, se aposenta, você não é mais jogador de futebol, você é um jogador da inatividade, você é um ex-jogador em campo. Não dá, Juanfran, não dá. Em nome da sua memória, do que você jogou da sua carreira, você tá manchando a tua carreira, cara, pelo amor de Deus. Se esse vídeo tiver o poder, olha a minha prepotência aqui, né? Mas, cara, a dica que eu daria pra você é, pelo amor de Deus, Juanfran, se aposenta, cara, vai embora, vai curtir tuas férias em Ibiza, vai curtir a tua família, porque não dá mais pra você ser jogador de futebol. Aí ele me complementa com Diego Costa, Léo, o peladeiro do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, esse tem vaga cativa, o São Paulo pode estar caindo para a Série B, ele vai manter esse jogador do lado esquerdo. O Detefon, eu nem vou falar mais do Detefon.
Aliás, eu vou falar assim, eu vou falar de um lance do Detefon. Quando eu complementar aqui a escalação, eu falo de um lance do Detefon que vai representar o que é esse jogador em campo. Mas eu vou falar. Detefon, Daniel Alves, aí Igor Gomes e Gabriel Sara, né, o garoto bocejo que voltou a dormir, né, voltou ao sono profundo. Ele tinha acordado naquele jogo contra o Santos, ele voltou a dormir, é o normal dele. E aí na frente Luciano e o boneca de pano, né, o jogador zumbi, o The Walking Dead, que é o Pablo na frente, que é um jogador ridículo, é um jogador bizonho, é um jogador que o São Paulo gastou 20 milhões, eu não sei porquê, né? É Raí, é esses caras que não dá pra entender. E o São Paulo, a mesma história de sempre. 5 minutos de jogo, uma bola alçada ali, uma bola alçada não, um bicão, né, que a zaga do Coritiba dá. O senhor vovô Juan Fran, que eu tenho todo o respeito do mundo, mas não dá mais para ser jogador de futebol, não dá mais para vestir essa camisa. Ele simplesmente perde o tempo de bola, comete a falta, e a partir da falta sai um belo gol do Robson, que não vou colocar culpa aqui no Volpe, porque de fato ela era uma bola indefensável, já vou avisando aqui. Mas é aquela coisa, né? Qualquer bola que chuta, entra. Repito, era uma bola indefensável essa. Mas se você pegar a maioria dos gols ali que o Volpe vem tomando, são bolas defensáveis na sua grande maioria. 70%, 80% das bolas que estão entrando no gol do São Paulo, tirando essa, são defensáveis. E é aquela coisa, São Paulo, 10º jogo seguido que o São Paulo sofre gol. É inacreditável aonde esse cara tá com a cabeça, aonde esse Fernando Diniz tá com a cabeça de manter o Detefon. E aí eu vou falar só uma coisa desse Detefon, porque eu não vou perder o tempo do vídeo aqui falando desse projeto de jogador, desse incapaz, para não falar outra coisa. Triangulação pelo lado esquerdo, se eu não me engano, era 33 minutos do primeiro tempo. Léo, Reinaldo tocam pro Tietê. O Tietê vai dar o passe, ele joga direto para a linha de fundo. Um cara completamente perdido, ele não sabe o que ele está fazendo. É o Detefon, é o barata tonta. Não tem como manter esse jogador mais. Não tem como jogar com o Pablo mais. Não tem como jogar com o Tietê mais. Não tem como manter Juan Fran. Igor Vinícius é escroto também. O São Paulo que se vire. Essa diretoria é imbecil, que se vire. Que vá atrás de qualquer outro jogador, seja na base, seja na Série B, seja na América. Vai garimpar, faça alguma coisa. Mas manter Igor Vinícius e manter também Juan Fran não tem condição nenhuma. O São Paulo não tem lateral. O peladeiro do lado esquerdo eu nem vou comentar. Apesar dele ter feito o gol de empate, São Paulo acabou fazendo o gol de empate com ele. Antes, né, o São Paulo teve um gol anulado de novo com o VAR naquela situação. Deve ser um São Paulino puto da vida buzinando aí. Eu tô contigo, cara, tamo junto. Porque não tem como manter uma sanidade mental assistindo esse time. O São Paulo teve um gol anulado, e o VAR é de novo aquela história, né, gente? A gente é obrigado a engolir o que aqueles incapazes, o que aquele bando de incompetente que tá lá naquela salinha do VAR faz. Porque eles simplesmente, sabe o que eles fazem depois da verificação, se foi ou não, se valeu ou não, se tá impedindo ou não tá? Eles mandam uma imagem printada que você tem que engolir, que aquela imagem é realmente aquilo que eles estão decidindo. E a imagem deles não é nada conclusiva, nada. Muito pelo contrário, é uma imagem que gera mais dúvida ainda. Então teve uma jogada ali que na verdade o Pablo ajeitou, e aí o Luciano acabou complementando, só que na jogada do Pablo em si, ele tá um pouco à frente, o tronco dele tá um pouco à frente, mas a risca que eles colocam ali é uma risca que você olha e fala, tá na mesma linha. E na mesma linha ele tá valendo, então o gol foi legal. Então mais um lance do São Paulo que o VAR não é conclusivo e dá mais margem ainda pra gente achar que eles erraram do que acertaram. É inacreditável o uso do VAR no Brasil. Eu sou a favor do VAR, da plataforma, da ferramenta, acho inteligente. É uma plataforma que veio pra ajudar, tirar a injustiça do futebol. Só que com essas múmias paralíticas, para não falar outra coisa, que estão lá, sentada lá e analisando, né? Que eles estão olhando aquilo. Cara, é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que falar que, tipo, beleza, eles jogam, a sensação que me dá é que eles jogam a moedinha no alto e falam assim, vamos ver o que dá. Cara, deu coroa, impedido. Beleza, deu coroa, impedido. Então vai lá,
printa lá e joga uma imagem qualquer para calar a boca dos palhaços, que somos nós, torcedores do São Paulo, nesse momento. Então, mais uma vez, uma situação que não dá para entender. E aí, no outro gol, aí sim eu acredito que foi validado corretamente, né, o impedimento, né, no lance do próprio Luciano. Ele cabeceou, a bola chega a resvalar na mão do zagueiro do Coritiba, sobra para o Brenner, mas ele sim estava um pouco à frente, né, na hora ali, e acabou gerando essa situação de impedimento. Esse lance eu acho que estava correto. Mas, de novo, um lance que... o primeiro lance do gol do Luciano em si, né, do Pablo ali, para mim gera todas as dúvidas possíveis e imagináveis. E tipo, o VAR não é nada conclusivo. Mas enfim, eu não tô aqui para falar do VAR, tô aqui para falar e analisar o São Paulo. E gente, é isso. O São Paulo, enquanto tiver essa caterva lá dentro, enquanto tiver Raí Banana, enquanto tiver Alexandre Pássaro palmeirense, enquanto tiver esse treinador, esse projeto de treinador, esse imbecil desse técnico ali na beirada do gramado, enquanto tiver jogadores sem brio, sem alma, esses pilantras, safados que lá estão, esses mercenários que só esperam isso aqui, ó, só estão vendo o cascalho, não estão nem aí com essas cores, e muito menos com o torcedor, com o palhaço que somos nós, torcedores do São Paulo. Enquanto tiver esse grupelho aí, gente, o que a gente tem que esperar e fazer conta é justamente isso. São 45 pontos, faltam 25. Olha, quase a metade. A gente nem está na metade ainda do campeonato e falta um pouquinho mais só da metade. Então, olha que coisa boa, que notícia boa. A gente vai permanecer na Série A atingindo 45 pontos e falta um pouquinho mais da metade só do que a gente conquistou. Dá tempo. Olha o que eles transformaram o São Paulo. Apequenaram o São Paulo. Aportuguesaram o São Paulo. E é isso, gente, porque o Campeonato Brasileiro, o que a gente está vendo no G4 ali, era uma mentira. Era uma situação enganosa. O São Paulo ali na terceira posição é completamente mentiroso. Esse time comandado pelo Diniz, por esses incompetentes que vestem essa camisa, isso daí vai brigar no máximo no meio da tabela para baixo. Essa é a realidade desse time do São Paulo. E por uma questão ali milagrosa de outros resultados, acabou ocasionando que o São Paulo estava em terceiro. Mas isso não vai permanecer, porque esse time é ridículo. Esse treinador é bizonho. E esquece, gente, ele não vai cair. A gente vai ter que engolir Fernando Diniz e essa caterva aí até pelo menos dezembro desse ano, até vir o novo presidente, porque eles não vão mover uma palha. Eles não vão mudar nada, porque na ideia deles o São Paulo tá indo bem. Na cabeça desses dirigentes, na cabeça do Raí, desse imbecil, que eu jamais pensei em falar isso na minha vida, mas a gente tem que separar o ídolo do gestor. Esse imbecil desse gestor, que é o Raí, ele jamais vai trocar Fernando Diniz, porque na cabeça dele o trabalho está sendo bem feito, que tem que fazer somente ajustes. É só na cabeça desse cara, né? Mas é isso, gente. Um empate contra um dos piores times do campeonato brasileiro, que é o Coritiba, que briga para não cair, para mim vai cair. É um time horroroso, horrendo, horrível. É um time bizonho, comandado pelo Jorginho, que é bizarro também. É um projeto de treinador, um eterno projeto de treinador. E o São Paulo consegue empatar com esse time e quase perder. No final do jogo teve uma jogada ali que o Reinaldo quase joga a bola para dentro do gol ali contra de novo, o peladeiro. Então, enquanto a gente tiver esse grupelho comandando o São Paulo, enquanto tivermos sendo capitaneados por Raí Pássaro, e ali na chefia máxima do cancerígeno Leco, é isso que a gente vai ter, infelizmente. Então, gente, vamos nos dar por satisfeito. Faltam 25 pontos. É isso que fizeram com o São Paulo. Fiquem com Deus. Desculpa o desabafo, mas não tem como. Vamos, São Paulo.